Então a gente tem tomado algumas ações e algumas abordagens. A primeira é a conscientização de que a gente não sabe lidar com diversidade. Porque se você parar para pensar, a gente pensa em diversidade, a gente pensa assim, como é que eu vou lidar com o outro que é diferente? Então é sempre a perspectiva de que você é o normal e o outro é o diferente. Então essa primeira coisa que a gente parou para pensar foi como é que a gente desconstrói e começa a realmente aprender a lidar com diversidade. Então a gente fez uma coisa que chama um treinamento interno na Microsoft, que se chama Dialogue Across Differences, para a gente dialogar sobre as diferenças, partindo do pressuposto de que todo mundo é diferente, inclusive eu. Né? Eu tenho uma visão diferente, uma história única, um ponto de partida na minha história, eu fui criada de um jeito, eu tenho uma certa raça, um certo gênero, um certo jeito de pensar. Nesse momento que a gente fez isso na Microsoft foi muito importante. Então, preparar as pessoas para lidar com diversidade é muito importante. As pessoas não necessariamente lidam bem com essa história. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho experimentado é liderar pelo exemplo. Porque uma coisa é você dizer o que você espera de todos os líderes do ponto de vista de como a gente contrata, desenvolve, pensa em talento, diversidade e inclusão. Outra coisa é quando as pessoas olham para a liderança e veem isso acontecer. Então, por exemplo, eu tenho tentado liderar, por exemplo, eu tenho tentado mostrar que tudo que a gente faz tem que levar em consideração a diversidade como uma estratégia de negócio, não é como uma política social, mas como uma estratégia de negócio. Vou te dar um exemplo. Há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, eu dei uma entrevista para Exame online e era uma menina jovem, uma repórter jovem até, que me fez a seguinte pergunta: a Microsoft tem cota para mulheres? E eu falei, não, mas a gente tem um sonho. O nosso sonho é ter 50% de mulheres. Claro que a manchete dessa reportagem foi Microsoft, que é 50% de mulheres. Mas por que 50% de mulheres? Porque eu quero representação da sociedade. Eu quero 51% de mulheres, 26% de afrodescendentes, 23% de pessoas com algum tipo de necessidade especial ou com deficiência física. Eu quero a representação da sociedade. Então, isso é super importante. Esse pensamento da liderança tem que vir super claro. E depois começar a tomar algumas medidas claras que a gente tem tentado fazer. Por exemplo, a gente não estende nenhuma oferta de trabalho, nenhuma oferta de contrato, sem antes a gente ter, no caso de gênero, um homem e uma mulher finalista. Então, o processo tem que levar em consideração essa diversidade. No fim, na hora de tomar a decisão de contratação, a gente vai contratar o melhor talento, porque a meritocracia tem que prevalecer. Mas o modelo mental de buscar o talento precisa mudar. Principalmente no caso de uma empresa de tecnologia, as posições técnicas, porque a gente já parte do pressuposto que não tem mulher. Então, o gestor já nem olha mais para um pipeline, por exemplo, de talento feminino. Então, essas três coisas eu acho: se preparar para lidar com diversidade, liderar, por exemplo, e ter ações práticas super claras para que a organização siga.